Bom dia. Eu quero cumprimentar todos os amados irmãos e irmãs com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, Deus de perto, Deus de longe, Deus que em ti está todo o poder. Deus, ó meu Senhor, nesta manhã eu quero agradecer a ti, ó Deus, pela noite que o Senhor nos proporcionou para me estar aqui nessa manhã. Pai, meu Deus, obrigado pelo Senhor ter nos guardado e nos concedido mais um dia de vida para mim estar, Senhor, em sua presença novamente aqui nessa praça, pregando as boas novas do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória a Deus! Toda honra, todo louvor é dado somente para o Senhor. Oh, glória a Deus! Abriremos nossas Bíblias em Mateus 26, versículo de número 69 ao 75. Nesse momento nós vamos fazer uma grandiosa pregação sobre o apóstolo Pedro. Oh, glória a Deus! Mateus 27, versículo de número 69. Ora, Pedro estava sentado fora no pátio e se aproximou dele uma criada, disse: tu também estava com Jesus, ó Galileu. Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizeste. E saindo para o vestíbulo, outra criada ouviu e disse aos que ali estão: este também estava com Jesus o Nazareno. Ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Daí a pouco aproximou-se o que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente também tu és dele, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e julgar e jurar, dizendo: não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Lembrou-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe disse: antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente o Pedro. O sobreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Hoje é 25 de novembro de 2021. Amados irmãos, nós temos que percebermos uma coisa. A maioria dos pregadores, não estou dizendo todos os pregadores costumam pregar o lado de Pedro, o lado da violência, o lado que o Pedro tinha de ser um cara meio explosivo, meio violento. Irmão, pega essa com o seu coração. Você pode, irmão, acertar 1000 vezes, fazer 1000 coisas boas para uma pessoa. O dia que você errar 1 milímetro, o dia que ela te pediu uma coisa para você não fazer, aí sim já vai começar a apontar os seus erros e dizer: você abandonou, não presta mais para ela. As pessoas vivem de momento, as pessoas vivem em cima daquilo que é os nossos erros. As pessoas querem nos glorificar, nos usar de trampolim, nos massacrar. Bom dia. Quando nós erramos, aí vem a ingratidão. Eles esquecem daquilo que você já fez por ele. O apóstolo Pedro era um homem que andava com a tocha. Ele era uma tochinha, porque ele andava com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele compartilhava, caminhava, estava sempre com Deus. Ele era um dos apóstolos diferenciados. O ministério de Pedro é diferenciado. O ministério de Pedro, nenhum dos outros apóstolos e nem profeta teve um ministério igual ao do Pedro. Pedro andava com tocha.
o nosso Deus Todo-Poderoso de Israel, o grandão da Galileia. Por isso Pedro era tochinha, Pedro só andava aceso, Pedro só andava ligado. Pedro era o único apóstolo que deitava no peito do nosso Senhor Jesus Cristo e sempre estava com o nosso Deus Todo-Poderoso de Israel. Amados irmãos, vou provar para vocês que o ministério de Pedro é um ministério completamente diferente dos outros ministérios. O apóstolo Pedro foi o único que andou sobre as águas. Foi o único que andou sobre as águas. Falou: mestre, é o Senhor que está aí? O nosso Senhor Jesus Cristo respondeu: sou eu. Eu consigo ir até o Senhor? O nosso Senhor Todo-Poderoso falou: venha, Pedro, venha. Pedro andou sobre as águas. E tem mais uma coisa: Pedro foi um apóstolo que o nosso Senhor Jesus Cristo curou a sogra dele. Chegando na casa de Pedro um dia, a sogra de Pedro estava doente. Aí o nosso Senhor Jesus Cristo foi em direção à sogra de Pedro, estendeu a poderosa mão e falou: levanta. A sogra de Pedro naquele momento já se levantou e foi fazer café e bolo para todos os apóstolos, incluindo o grandão da Galileia, incluindo o soberano de Israel, incluindo o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus, o grandão da Galileia. E o ministério de Pedro não acaba aí. E o Pedro andava com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas o Pedro era um homem violento. Um certo dia, o Pedro já ia passando e viu na porta da sinagoga um aleijado de nascença. O aleijado chegou para Pedro e pediu uma esmola. Pedro falou: o que eu tenho, eu te darei. Estendeu a mão sobre Pedro. Pedro estendeu a mão sobre o aleijado. Levanta e anda. O aleijado levantou e saiu andando. Amados irmãos, mas eu vou provar para vocês. Pedro fez esse milagre, sabe quando? Sabe quando que o ministério de Pedro começou? Só depois que o grandão da Galileia, o nosso Senhor Jesus Cristo, morreu, ressuscitou no terceiro dia, ficou 40 dias na terra, batizou os apóstolos com o Espírito Santo de Deus e subiu a 40 dias depois, ficou na terra como santo, subiu como santíssimo, hoje está do lado direito do nosso Deus, intercedendo por nós, porque o lado direito na Bíblia é o lado direito do trono, é o direito de honra e poder, é o lado direito, é o lado que eu quero estar no julgamento final. Oh glória! O ministério de Pedro começou quando o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, subiu e foi para o céu. Aí sim o ministério de Pedro começou, porque o Pedro, naquele momento na porta da sinagoga, o Deus Todo-Poderoso de Israel, através de Pedro, curou aquele aleijado. É para provar para todo mundo que Pedro era um homem de Deus. E o Espírito Santo de Deus ainda estava na terra e está até hoje. O Espírito Santo que convence nós dos nossos pecados. Amados irmãos, um dos ministérios mais lindos é o do Pedro. Mas o ministério não aí a pregação. Amados irmãos, naquele momento você sabe o que aconteceu. O nosso Senhor estava sendo levado para o Getsema, estava sendo levado para o Calvário, estava sendo levado para ser crucificado e morto. E lá estava o Pedro com a sua faquinha dentro da sua capanguinha, porque ele tinha um embornar que ele carregava ali dentro uma faquinha. Naquele momento, um soldado chamado Malco, que estava próximo a Deus, quando o Judas Iscariote levantou, o nosso Senhor Jesus Cristo falou assim: Judas, está consumado, faz o que você tem que ser feito.
me beija, me entrega para eles. Aí foi a hora que o Judas se levantou e deu um beijo no rosto do nosso Deus Todo-Poderoso de Israel. Foi a hora da consumação. Mas nós podemos prestar bem atenção que o ministério de Pedro é um ministério muito diferenciado. Era um homem que andava com Deus, era um homem que esteve com Deus em vários milagres, mas foi um homem também importante na trajetória de Jesus pelo esse mundo, pela essa terra. Vocês podem prestarem bem atenção que o último milagre do nosso Senhor Jesus Cristo, o único milagre foi com Pedro. Foi Pedro que foi naquele grande momento a principal peça, o principal apóstolo ser usado naquele momento para acabar de provar para aqueles só humanos que não precisavam de provar que o nosso Senhor Jesus Cristo é Deus, era e é Deus. Eu digo era, porque os soldados romanos não acreditavam, os escribas, os fariseus não acreditavam que o grandão da Galileia, que eles estavam diante do poderoso Deus de Israel, e eles não valorizavam o Deus de Israel. Eles jogaram fora o Deus poderoso de Israel. Aí naquele momento o apóstolo Pedro arranca sua faquinha do seu afógio, do seu embornal, da sua sacola e corta a orelha do soldado Malco. No Monte das Oliveiras, já no Getsema, preparado para ser consumado a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, mas seria ressuscitado no terceiro dia, pela honra e o poder e a graça de Deus. O que aconteceu? Apóstolo Pedro cortou a orelha do soldado Malco. O nosso Senhor Jesus Cristo estendeu a mão e disse: para! Parou tudo. O soldado largou o nosso Deus Todo-Poderoso de Israel. Ele foi lá e pegou a orelha do soldado Malco e colocou no mesmo lugar. E falou assim: Pedro, não faça mais isso. Pedro, não faz isso. O ferro fere, com ferro será ferido. Aquele que vive, Pedro, no cabo de um revólver, trabalhando de pé de pato, trabalhando de pistoleiro, com esse mesmo revólver, ele morrerá. Pedro, aquele que dá faca, vive, Pedro, da faca ele morrerá. Pedro, aquele que dá espada, vive, derramando sangue inocente por aí, dessa mesma espada ele será ferido, ele também morrerá. E não para por aí não. O ministério de Pedro foi um dos ministérios mais lindos que teve na Bíblia. Depois que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, que partiu, foi que o ministério do apóstolo Pedro começou. O apóstolo Pedro foi um dos apóstolos que ganhou mais alma por nosso Senhor Jesus Cristo, para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo ganhou 3.000 almas. 3.000 almas por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o ministério de Pedro começou, foi depois que nosso Deus Todo-Poderoso de Israel morreu. Tem muitos amados irmãos, todos nós fomos levantados com o ministério, todos nós fomos levantados para praticar o ide e vinde. Eu não estou dizendo que todos nós fomos levantados para ter uma igreja, não, a igreja somos nós, ela vive dentro de nós. Eu estou dizendo que todos nós nascemos e fomos criados, tá? Pelas mãos de Deus, para praticar o ide e vinde, é pregar o evangelho a todos os campos, a toda a cidade e a todos os lugares. Aquele que se envergonhar do evangelho será envergonhado diante do meu Pai.
Irmão, por que nós não temos vergonha de ficar no boteco tomando cerveja aquele que bebe, gritando em campo de futebol, gritando em show mundano? Aí não tem vergonha. Mas para fazer isso aqui que eu faço, pregar numa praça pública, falar do amor de Deus por nós, falar de Deus, muitos têm vergonha. Aquele moço é louco, olha onde ele está, no meio da rua. Aquilo é um louco, mas louco porque louco por Jesus, louco pela minha salvação, louco pelo aquele que me dá água para me beber, o ar para me respirar, a comida para me comer, a proteção que eu preciso, porque o nosso Jesus Cristo é meu escudo, é minha fortaleza, é o meu broquete, é minha rocha, é meu Pai eterno, é o meu seguro, o meu único seguro que eu tenho certeza na hora da minha angústia. É o meu Deus Todo-Poderoso de Israel, que estende a mão dele todos os dias para me proteger. Amados irmãos, vou deixar um grande legado. Se você está aí, atravessando essa pandemia ileso, mesmo que você pegou o coronavírus, mas Deus te cuidou, agradece, irmão, agradece por isso, que não foi por acaso que você está vivo e eu estou vivo, não. É pela honra e as graças de Deus e a mão do grandão da Galileia. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe a minha casa, abençoe meu relacionamento com a minha esposa, que eu amo, a nenenzinha. Abençoa todos os meus filhos, todos os meus netos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, eu sou obreiro Antônio Carlos, de Governador Valadares, Minas Gerais. Ô glória!